Você já parou para pensar que talvez o que esteja te impedindo de viver algo extraordinário na sua vida não seja a falta de fé, mas a falta de confiança? Muitas vezes, a gente diz que acredita em Deus, mas na prática vive com o coração cheio de medo, ansiedade e dúvidas. A verdade é que existe uma diferença enorme entre acreditar que Deus pode e descansar de verdade, confiando que Ele vai agir no tempo certo. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando você aprende a confiar, milagres e maravilhas começam a acontecer de formas que você nunca imaginou. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque se sente cansado. Cansado de esperar uma resposta que parece nunca chegar. Talvez você esteja atravessando problemas na sua família. Talvez as suas finanças estejam apertadas. Talvez a sua saúde esteja fragilizada. Ou talvez o seu coração esteja pesado por causa de uma decepção, de uma perda ou de uma luta que você já não sabe mais como vencer. É nesses momentos que a pergunta vem: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas eu quero que você entenda algo hoje. Deus não te abandonou. Ele está ao seu lado, mesmo quando você não consegue perceber. Ele está preparando algo maior do que você imagina. A Bíblia nos lembra em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra não foi escrita apenas para pessoas de milhares de anos atrás. Ela é para você, aqui e agora. É um lembrete de que mesmo quando tudo parece desabar, Deus continua sustentando a sua vida com a mão dele. Mas vamos entender melhor o que significa confiar. Fé é acreditar que Deus pode fazer. Mas confiança é dar um passo além, é descansar sabendo que Ele vai agir no tempo certo, mesmo que você não veja como. É como uma criança que se joga nos braços do pai porque sabe que será segurada. Essa é a confiança que Deus quer de você. Um dos maiores exemplos disso é a vida de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram, a idade avançou, Sara, sua esposa, já não podia ter filhos. Aos olhos humanos, era impossível. Mas Abraão decidiu confiar, mesmo quando não fazia sentido. Ele se apegou à promessa, mesmo sem enxergar os sinais. E o resultado dessa confiança foi um milagre. Isaque nasceu e a promessa se cumpriu. Abraão nos ensina que confiar em Deus não é sobre ver, é sobre acreditar antes de enxergar. Talvez hoje você também esteja esperando algo que parece impossível. E talvez Deus esteja dizendo: confie, não desista, eu estou no controle. Outro exemplo inspirador é a vida de José. Você deve se lembrar da sua história. Ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo e injustamente preso no Egito. Se alguém tivesse motivos para desistir de confiar, esse alguém seria José. Mas mesmo preso, mesmo esquecido, José não deixou de acreditar que Deus tinha um propósito maior. E sabe o que aconteceu? No tempo certo, ele foi elevado de prisioneiro para governador do Egito. Aquilo que parecia tragédia virou plataforma para algo grandioso. E quando olhamos para trás, percebemos que cada dor, cada injustiça, cada queda fazia parte de um plano que só Deus podia escrever. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as coisas que você não entende agora estão cooperando para o bem que Deus tem preparado. Talvez você pergunte, mas como eu consigo confiar na prática? Como confiar se meu coração está ansioso, se eu tenho tantas preocupações? A confiança em Deus não é algo que nasce do nada. Ela é construída. E existem passos que podem te ajudar a viver isso de forma real. O primeiro é entregar a sua situação em oração. Isso significa parar de carregar o peso sozinho. É como quando você está com uma mala pesada e alguém mais forte se oferece para carregar por você. Você precisa soltar. Orar é entregar a Deus aquilo que você não pode resolver sozinho. É dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu coloco essa situação nas tuas mãos. O segundo passo é declarar promessas da Bíblia, em vez de murmurar. As palavras que você fala têm poder. Se você repete todos os dias que nada vai dar certo, que sua vida não vai mudar, você está alimentando a dúvida. Mas se você começa a declarar a palavra de Deus, sua mente e seu coração são fortalecidos. Declare promessas como: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Declare: tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras não são apenas frases bonitas, elas são verdades eternas que mudam a forma como você encara a vida. O terceiro passo é esperar com paciência, como quem planta uma semente. Quando você planta, você não vê o que acontece debaixo da terra. Você não vê as raízes se formando, você não vê a vida brotando. Mas confia que no tempo certo, a planta vai nascer. Assim é com as promessas de Deus. O processo pode ser silencioso, invisível, demorado, mas isso não significa que nada está acontecendo. Enquanto você espera, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. E sabe o que é mais poderoso? Quando você confia, a sua perspectiva muda. Você para de olhar para os problemas como obstáculos e começa a enxergar cada desafio como oportunidade para ver o agir de Deus. Você descansa porque entende que o controle não está mais em suas mãos, mas nas mãos de alguém infinitamente mais sábio e poderoso. A confiança tira o peso da sua alma. Eu quero que você guarde isso. Deus fará maravilhas se você confiar. E maravilha não é apenas um milagre extraordinário e visível, como uma cura ou uma porta aberta inesperada. Maravilha também é a paz que invade o seu coração quando tudo ao redor está em caos. Maravilha é a esperança que renasce quando todos diziam que era o fim. Maravilha é saber que, mesmo sem ver, Deus continua escrevendo uma história de vitória para você. Talvez hoje você esteja vivendo o seu poço, assim como José viveu. Talvez você esteja olhando para uma promessa que parece impossível, como Abraão olhou. Talvez você esteja cansado e sem forças, mas essa mensagem chegou até você por um motivo: para te lembrar de que não é o fim. Deus ainda tem maravilhas reservadas para a sua vida. Ele não perdeu o controle, Ele não se esqueceu de você. E no tempo certo, aquilo que hoje parece confusão vai se transformar em testemunho. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus tem para você não é derrota, não é tragédia, não é fracasso. O que Ele tem são pensamentos de paz, planos de esperança, sonhos de vitória. Mas para viver isso, é preciso dar um passo: confiar. E eu quero te convidar agora a fazer isso junto comigo.
Feche seus olhos, se puder, e diga com fé: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu descanso em ti. Faça dessa declaração uma prática diária. Quanto mais você declarar, mais a sua fé será fortalecida e mais leve será o peso da sua caminhada. Se essa mensagem falou com você, eu te peço uma coisa: não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta que alguém está pedindo em oração. E se você confia em Deus, escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus. Vamos encher esse espaço de declarações de fé para que mais pessoas sejam encorajadas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho, porque toda semana eu quero trazer mensagens que vão fortalecer a sua vida espiritual, renovar a sua esperança e te lembrar que Deus ainda tem maravilhas para realizar em você.